Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja lá o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da linda e maravilhosa natureza que Deus está me dando neste dia. Há um lugar gostoso de estar, gostoso de ouvir o som dos pássaros, ouvir a natureza e ouvir a voz de Deus. E eu quero compartilhar um pouquinho com você, né? Vamos meditar junto e descobrir os propósitos de Deus para as nossas vidas? Muitas vezes nós, mulheres, temos algumas dúvidas eh, durante a trajetória do ministério, durante as dificuldades do dia a dia. Nós podemos ficar com algumas dúvidas e eu acredito que essa é uma das dúvidas que mais as mulheres têm. Como posso saber o que Deus tem para que eu possa fazer? O que Deus tem para me fazer hoje? O que Deus tem para me fazer nesses dias? O que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus? Né? Acredito que toda mulher faz essa pergunta. Ou então, muitas vezes, nos aprofundamos tanto naquilo que estamos vivendo, nos dedicamos tanto naquele momento da vida, aquela fase da família, que pode ser esquecido a vontade de Deus. E isso não é algo bom para o homem. Deus tem grandes planos e grandes propósitos para as nossas vidas. Mas como que podemos saber os planos e os propósitos de Deus, né? Nós precisamos sempre estar atento àquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito, aquilo que Ele tem ministrado, as pessoas muitas vezes maravilhosas que Deus tem usado para nos mostrar, nos ensinar, compartilhar conosco aquilo que a palavra de Deus tem falado ao nosso respeito. E eu quero começar com o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que a palavra de Deus diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então aqui a palavra de Deus está me ensinando, me revelando em Filipenses capítulo 2, que eu não devo fazer nada para minha vanglória, mas que tudo eu tenho que fazer para a glória do Senhor. E tudo eu tenho que fazer pensando no outro. Então, praticamente eu não vivo mais a minha vida, mas eu vivo a vida de Deus que há em mim, porque eu tenho que pensar em você. Então, nessa manhã eu quero dividir com você esse lindo, maravilhoso dia, sol, né? Pensando em você, minha amada. Que você se sinta amada por Deus, né? Que você se sinta alguém importante para Deus. Porque Deus nos ama de tal forma que nos tornamos realmente grandes pérolas do Senhor. Deus Ele efetua em nossas vidas, Ele efetua em mim o querer dEle, o realizar segundo a vontade dEle. E que você possa saber que o propósito dEle tem que ser realizado na sua vida segundo a vontade dEle, né? E aí veio aquela pergunta, né? Mas como que eu vou saber? Nós vamos buscar a resposta na palavra de Deus. Como posso saber a vontade de Deus? Vamos abrir nossas Bíblias também lá no 1 Timóteo. 1 Timóteo. Essa Bíblia não é a minha, é um pouquinho mais difícil para mim encontrar, porque a minha Bíblia já tem uma intimidade com ela. Não, 1 Timóteo, capítulo 2,
Timóteo, 1 Timóteo 2, versículo 4, 2, 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre todos os homens, Jesus Cristo. Então, a grande vontade e o grande plano de Deus é que todos os homens se salvem. É que todos os homens, todas as mulheres venham ao conhecimento da palavra de Deus. E Deus ama toda a humanidade. Ele precisa que toda mulher, que todo homem conheça o plano da salvação e da verdade. Porém, nós sabemos que não é isso que acontece. Nem todas as mulheres, nem todos os homens, nem todo ser humano recebe a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus. Mas o plano de Deus, mesmo assim, não foi mudado, né? Ele continua tendo um plano e um propósito. Esse era o propósito de Deus, que todos aceitassem a Jesus, que todos reconhecessem Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas nós vimos que realmente não é isso que tem acontecido, né? Deus revela na sua palavra, ele deixou escrito em sua palavra grandes ensinamentos. Sabemos que isso não tem acontecido como deveria acontecer. Por quê? Porque teve o pecado, né? Lá no princípio, Eva pecou juntamente com Adão, né? Comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal e caiu no pecado. Por conta disso, nós precisaríamos de um mediador, que é Jesus Cristo, né? E o nosso mediador Jesus Cristo, que veio nos perdoar, nos purificar de todo o pecado e nos dar a salvação, para que nós possamos estar com Deus, né? Para que nós possamos estar nesse lugar de filho, né? De sermos chamados filhos de Deus, somente a partir do momento que recebemos o nosso intermediador, que é Jesus Cristo. Então nós sabemos que conhecemos já essa história, sei que cada um de vocês conhece parte dessa história. Vamos ver o que diz lá em Salmo 139. Salmos 139. Salmos 139. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E os teus olhos viram meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, e as quais iam sendo dia a dia formada, quando ainda nenhuma delas havia. Ou seja, Davi aqui revela quanto Deus conhece o nosso ser. Antes mesmo de sermos formados no ventre de nossas mães, Deus já havia escrevido a minha história. Deus já havia escrevido, minha amada, a sua história. Deus diz também para Jeremias que havia separado ele desde o ventre de sua mãe. Olha como que Deus conhece cada um dos seus filhos e revela, né, a grandeza do seu mover, da sua vontade. Temos também Paulo, que Deus os resgatou das trevas. Ele era perseguidor, ele testemunhava contra Jesus, ele era contra o Evangelho. E Deus o resgatou e trouxe Paulo para uma nova história, um novo sentido de vida.
Quando nós compreendemos a vontade de Deus e começamos a buscar sabedoria dentro da palavra de Deus para esse mover do Senhor na nossa história, Deus faz o querer dele, ele faz o realizar. Deus conhece o nosso desejo e ele faz alguns sonhos serem realizados. Muitas vezes você ainda não está dentro da vontade de Deus com a sua vida. Por quê? Porque você está esperando, às vezes você fica esperando profecias, fica esperando pessoas te darem dicas ou até mesmo por dependência de outras pessoas. Mas o que Deus está falando aqui é que nós temos que ser dependentes única e exclusivamente do Senhor, daquilo que Ele tem revelado para nós, porque a palavra diz que Ele já nos escolheu desde o ventre de nossa mãe. A nossa história já está escrita. Romanos capítulo 8, vamos abrir lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Querida, Deus está dizendo que se você for guiada pelo Espírito Santo de Deus, você é filha de Deus. No capítulo 14, 16, vamos ver o que está dizendo? 14, 16. Não sejam, pois, blasfemar o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria de espírito. Diz que muitas pessoas buscam, a liberdade de fazer um reino, de buscar a vontade nas comidas, nas bebidas, nas blasfêmias, nas coisas mundanas. Mas nós não temos que ser dessa liberdade. Nós temos que ser realmente aqueles que buscam, o propósito da palavra de Deus, como diz Romanos 8. Romanos 8, 14. Eu vou ler mais uma vez. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não precisa buscar sinal lá fora no mundo para saber qual é o propósito de Deus para sua vida. Eu quero que você entenda que, com esses textos, com essa ministração, é que Deus opera na nossa vida, Quando buscamos o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra e vivemos segundo a palavra de Deus, Ele opera em nossas vidas o seu querer, Ele realiza. Eu não preciso me esforçar para isso, mas eu preciso apenas dar lugar para isso e fazer segundo aquilo que Ele está pedindo para mim fazer, Não fazer aquilo que não é para mim fazer. Deus não precisa de ajuda nesse sentido, porque Ele é Deus, é soberano, está acima de tudo e de todos. E a outra pergunta que eu quero deixar para você é: qual é o seu sonho, mulher? Qual é o seu sonho em 2020? Sei que esses dias têm sido difíceis, têm sido uns dias de pandemia, você tem ficado mais em casa. Qual é o seu sonho de mulher nos próximos dias, meses e anos? Eu tenho para você um exemplo de Moisés. Moisés foi chamado para ser líder de uma nação de Israel.
Mas Moisés, no começo do seu chamado, ele colocou tantos empecilhos. Porém, ele se colocou diante de Deus a buscar tudo o que eu já te falei aqui. A buscar o conhecimento da palavra e a vontade de Deus para a vida dele. E Moisés foi um grande líder de Israel, da nação de Israel. Sabemos que a história dele não foi tão colorida todos os dias. Ele teve as 4 estações do ano na sua vida. Ele teve a primavera, ele teve o verão, o inverno e teve o outono. Mas mesmo assim, mesmo muitas vezes passando pelas estações, ele nunca deixou de ouvir ao Senhor. Ele até questionou, mas nunca parou de buscar a face do Senhor. Eu tenho também Davi, né? A palavra de Deus nos mostra. Davi foi um grande líder também, né? Ele liderou ali o povo, a nação de Israel. E nós temos a história de Davi, é uma história tão bonita, onde também ele passou por várias estações, né? Se você estudar ali a história de Davi, você vê que Davi teve dias ensolarados, lindos e coloridos. Davi teve dias que as borboletas voaram e trouxeram cores e alegria. Davi teve dia que a estação estava com as folhas das árvores caindo. E Davi teve dias em que o inverno chegou, né? Então, o que a palavra de Deus nos mostra é que durante o nosso chamado, como mulher, como mãe, como esposa, como líder de um ministério, como serva, nós vamos ter as 4 estações em nossa vida. O que Deus quer é que nós se dispomos, né? E que nós entregamos a Ele o nosso grande sonho, os sonhos do nosso coração. Você já falou para Deus quais são os seus sonhos? Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, mas nós temos que nos revelar a Deus. Ele espera isso de nós como filho. Você já imaginou se o seu filho, a sua filha, não conversasse com você os sentimentos dos seus corações? Você nunca ia conhecer seu filho ou sua filha. Para que Deus possa nos conhecer, nós temos que realmente abrir o nosso coração para Ele. José tinha sonhos, a palavra de Deus nos mostra também, né? E o sonho de José, desde a sua infância, ele acreditava que os seus sonhos iam se realizar, se tornou real, porque ele acreditava naquilo que Deus revelava para ele. Ele nunca enterrou o seu sonho, mesmo ele sendo lançado dentro de um poço, e quase sendo enterrado, quase sendo morto. Ele nunca enterrou seu sonho, mesmo estando numa terra distante e no meio de um povo que não era o seu povo. Dentro do seu coração ele tinha o seu sonho. E ele falava com Deus os seus sonhos, ele conversava com Deus. Muitas vezes nós temos apenas sonhos pessoais, mas Deus não quer que nós realizamos apenas nossos sonhos físicos. Deus quer que nós realizamos além dos nossos sonhos físicos. Deus quer que nós realizamos a certeza de fazer e cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E Deus quer que nós não deixamos que os nossos sonhos morram. Não deixa não seu sonho morrer nesse dia. Ainda que ele esteja muito distante ou que alguém já tentou enterrá-lo, Deus quer que você ressuscite ele. Que você possa abrir os seus olhos e você possa conversar com Deus o seu sonho.
né? Assim como você conversa com seu filho, com a sua filha, com seu amigo, com seu irmão, conversa com Deus. Abre seu coração nesse dia para Ele. Vamos estar falando com Deus, colocando diante dele os nossos sonhos. Que você possa ser um instrumento de Deus nesse tempo, mulher. Revelando a vontade de Deus, expressando para Ele, através da sua vida, muitas outras mulheres possam ver os sonhos realizados. Moisés já não está mais aqui, José já não está mais aqui, nós temos apenas a história. Mas você está aqui. E você é aquela pessoa que Deus quer usar nesse tempo para revelar a grandeza de Deus através da sua vida. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse dia, por esses momentos, por esse lugar maravilhoso. Obrigado porque nós somos filhas do Senhor que estamos cada dia buscando mais nos aperfeiçoar na Tua Palavra, no conhecimento da Tua Palavra. Que nós possamos ser, Pai, líderes dos nossos lares, mulheres que saibam para onde estão indo, o que estão ensinando, e que possa, Senhor amado, ter um relacionamento com o Senhor de filhas, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor visite o lar de cada uma das minhas irmãs nesse momento, onde estiver uma voz que ouvir a minha voz através da Tua palavra, o Senhor possa ministrar nesse coração, ó Deus. Que o Senhor quer fazer grandes coisas e usá-las como filhas, filhas amadas, que transformam vidas, lares e nações, Pai. Obrigado por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Um grande beijo para cada uma de vocês. Fique na paz do Senhor, que você tenha um dia maravilhoso, uma semana abençoada. Um grande beijo e até a próxima.